Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos o prazer de conversar com Bruno Omori. O Bruno é presidente do Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente e vai conversar com a gente sobre o setor hoteleiro, essa pandemia, cassinos. Olá Bruno, tudo bem? Um prazer falar contigo. Tudo bom, Flávio? O prazer é todo nosso. Parabéns pelo sucesso da E-Game Brasil, sempre mostrando o que é de mais importante nos jogos e cassinos no Brasil e no mundo. Maravilha, obrigado Bruno. Bruno, seguramente o setor hoteleiro foi um dos mais prejudicados aí com essa pandemia, né? Você pode nos passar alguns dados de quanto o turismo sofreu aí nesse período? Com certeza, Flávio. Nós tivemos aí o setor de turismo, a maior crise da história. A Organização Mundial de Turismo, que é o órgão que representa na ONU o mercado de turismo mundial, o ano passado, em 2019, nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, que gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações, só no mercado de exportação, sem considerar mercados internos. Com a pandemia, zerou praticamente o turismo no mundo, né? Só na hotelaria do estado de São Paulo nós tivemos 85% dos hotéis fechados. E a mesma Organização Mundial do Turismo fez um novo estudo e mostra que se retornasse hoje o turismo em fluxo mundial, nós teremos um prejuízo de 60%. E se demorar até agosto, setembro, outubro, pode chegar a 80%. Ou seja, de 1,8 trilhões de dólares de exportações, pode chegar próximo a 200 milhões no final do ano. 1,6 trilhões de dólares de prejuízo. Significa trilhões de dólares de prejuízo, milhões de empregos, bilhões e trilhões de dólares de impostos perdidos, né? E dentro do Brasil, o ano passado foi faturado 350 bilhões de reais, mercado interno, de acordo com o Ministério do Turismo, e esse ano não deve passar de 100, ou seja, um prejuízo também de 70%, 80%. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, você até me falou um dado que é impressionante. Para a gente retomar o que era antes, vai demorar em torno de uns 7, 8 anos, é isso? Exatamente. A Organização Mundial de Turismo começou a monitorar, desde 1950, dados bem reais do crescimento do turismo mundial. Em 2010 foi feito um grande estudo e ele vem sendo atualizado, né? Ele tinha uma previsão em 2010 de chegar em 2020 a 1,2 bilhões de visitantes estrangeiros. Em 2019 chegou a 1,5. Então foi um crescimento muito maior. O turismo mundial tem crescendo de 3 a 7% a mais do que o PIB mundial cresce. Esse é um Uhum. dado bem importante. Então, o número que a gente está falando de 1,5, a gente reduziu em 2019, com essa queda aí, de repente, para 200 milhões, até chegar a 1,5 de novo, pode demorar de 5 a 12, 13 anos, dependendo Nossa de como Senhora. tiver essas novas técnicas, novos protocolos de segurança, em simular a demanda do público para viajar novamente. Meu Deus do céu, a maior crise da história da humanidade, né? Com certeza, nunca tivemos nem na Segunda Guerra Mundial, nem no crack da Bolsa de 29, teve uma parada com essa magnitude. E é interessante que o setor, por exemplo, de hotéis, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foi considerado como serviço essencial. Então, por que Hum. fechou 85% da oferta? Porque não tinha demanda, não tinha hóspede para frequentar, parou tudo. Então, um hotel, vamos supor, vamos pegar uma média, seria 35%, uma taxa de equilíbrio, seria o break-even. Para acima disso, começar a ser lucrativo, abaixo disso é prejuízo. E como ele estava abaixo de 10, 5%, é melhor você deixar fechado do que você operar em Sim. mais prejuízo do que fechado, né? Então, mesmo os hotéis ficaram abertos, eles fecharam 80% da capacidade dele e trabalharam aí com 10%, porque a taxa de ocupação chegava a 5, 6. E quem Meu Deus. trabalhou era porque tinha morador, tipo flat, ou Uhum. atendia algum contrato já fechado com serviço essencial. Entendi. Agora vamos falar um pouco da luz no fim do túnel. Quanto que a liberação dos cassinos poderia ajudar aí nessa retomada desse setor, ô Bruno? Flávio, eu sou um grande defensor, não só eu, como o mercado hoteleiro e o mercado de turismo do Brasil em relação a jogos e cassinos no Brasil. Por quê? Porque nós estimamos que pode ter uma entrada girando na economia quase 70 bilhões de dólares. Né? Eu vejo números praticados de 40, mas a gente fala em 70 por quê? Nós acreditamos que a gente pode ter o hotel integrado, cassino, resort,
o hotel cassino, o cassino urbano e o cassino online, né? Nessa regulamentação mais ampla, né? E isso, vamos supor, se entrar 70 bilhões de dólares estrangeiros, ele vai ativar uma série de canais, né? E nós estamos falando, primeiro vai para o mercado imobiliário, onde eu vou construir. Depois ele vai para o mercado de engenharia, arquitetura, como, onde vai ser construído. Depois é construir efetivamente. Vai cair no mercado imobiliário, vai cair no mercado de decoração, vai no mercado de mobilização. Depois, a qualificação dos colaboradores. Né? Eu estava conversando com a USP, com o OTEC, com o Instituto Federal. Se a gente pegar um hotel lá como o Sands, lá de Singapura, que eu tive ano passado lá conversando lá com o Ian Feldman, eles têm lá 2.550 apartamentos, então precisa de 1.300 arrumadeiras em um lugar, 1.300 arrumadeiras. Mas com 800 mesas, eles precisam de 4 croupiers por mesa, 3.200 croupiers. Então a gente vai ter que formar essa mão de obra para poder trabalhar. Para aí depois ficar prontos os empreendimentos e começar a operar. Então gira toda uma macroeconomia brasileira. Então acredito que tem que começar a parar de ter essa questão de demagogia, como falam alguns dos tal, e olhar para a economia como fator de desenvolvimento econômico, macroeconomia do Brasil, para essa retomada do Covid. Né? Então, nós acreditamos plenamente que os cassinos, os jogos, os cassinos online, eles podem trazer. E, fechando essa parte do turismo, o Brasil, por exemplo, você pega Ilhabela, ou mesmo o litoral nordestino, ou serras e tudo mais, às vezes a gente tem um produto hoteleiro tão bom quanto, por exemplo, do Cancún, mas a gente perde por não ter o cassino no jogo. Não é que a pessoa vai só jogar, mas a gente cria mais um atrativo. Então, o Brasil está perdendo muito, né? E a gente pegar de todas as grandes economias de turismo, primeiro do PIB da Espanha é o turismo, primeiro do PIB da Itália é o turismo, primeiro do PIB da França é o turismo, o terceiro dos Estados Unidos, a maior economia global, é o turismo. E todos eles têm cassino. E o Brasil, o México tem cassino, e o Brasil não tem. Então ele está muito atrasado em relação a todos para poder ganhar dinheiro, gerar emprego e renda à população. Sem dúvida. Bruno, em todas as suas entrevistas, você sempre destaca a importância da liberação dos cassinos como uma medida para agregar no turismo, consequentemente na economia. Você acha que a sociedade, como que você acha que a sociedade está recebendo esse assunto de cassino? Você acha que ainda existe preconceito desde quando você começou para cá? Acabou já essa questão de preconceito com relação à liberação dos cassinos, ou ainda é fazer pacto com o diabo? Eu acho que tem muito a ver com principalmente justamente com preconceito, com uma falta de visão, ou, na realidade, até intenções obscuras, né, de quem fala que é contra. Porque o jogo existe no Brasil. Todo mundo pode jogar na Mega Sena, todo mundo pode jogar na Telecena, todo mundo pode apostar no Turf. Então, um jogo legal no Brasil, e aí, de acordo com dados e pesquisa, chega a 19 bilhões de reais legal, né? Um jogo ilegal, e aí falando de jogo do bicho, falando de máquinas caça-níqueis, tal, que não estão gerando emprego formal, não estão gerando impostos, chega na casa de 12, 13 bilhões de reais. Ou seja, existe também. Então, se você criar uma forma de regulação, você vai gerar muito mais emprego formal, renda e impostos para toda a sociedade. Então, quem coloca, muitas vezes, a gente falava da igreja evangélica, mas hoje a gente tem, por exemplo, o prefeito Crivella, que fala que é totalmente defensor, e ele é o número 2 da maior igreja evangélica do Brasil. Então, começa a cair essa teoria. E dos países que são do G20 ou mesmo da OMT ou tudo mais, os únicos países que não têm jogos, falando de cassinos e tudo mais, é o Brasil e os islâmicos. Mas no islâmico não tem nem Mega Sena, não tem Telecena, não tem nada. Ou seja, é uma demagogia falar que o jogo, além do que criando e fazendo regulamentações, você em invasões de divisas hoje, você vai falar, velho, passou uma fichinha na máquina, já está tributando, já está gerando emprego, está gerando uma fonte para poder tratar pessoas que possam ser viciadas, e hoje não. Então, eu acredito plenamente que temos que aprovar, sim, os jogos e cassinos, assim como outras atividades econômicas que podem colocar o Brasil num outro rumo. A agricultura é ótima, sim, mas não adianta ficar só com a agricultura. E nós temos que o quê? Fortalecer o turismo, trabalhar jogos e cassinos, trabalhar a tecnologia, trabalhar a sustentabilidade. Aí o Brasil vira um produto de ponta mundial. Bruno, você citou agora a bancada evangélica, né? Na reunião ministerial do último dia 22, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
ele defendeu a liberação dos cassinos resort, mas ainda temos algumas barreiras aí para passar, e a bancada evangélica é uma delas. Eu queria saber do seu lado, quais são essas barreiras que nós teremos que ultrapassar e quais os tamanhos delas, vamos dizer assim. Olha, nós olhamos por dois lados. Primeiro no executivo, depois no legislativo, né? No executivo, você vê que nós temos um ministro da economia, que é o principal, que é o Paulo Guedes, já também a favor, porque ele olha os números e fala, olha, se entrar 70 ou 40 bilhões de dólares de investimento estrangeiro, depois o país ter ficado com um déficit na economia tão grande, ele é essencial porque, justamente como nós colocamos, ele vai ativar uma série de cadeias produtivas e fortalecer o emprego e impostos que ele precisa. Então, quando a gente pega isso, e depois a gente pega também o nosso senador, que é filho do nosso presidente, também totalmente a favor, ele meio que atua nessa legislativa e influenciando muito forte o executivo. O ministro do Turismo, ele já tem essa visão justamente dos cassinos integrados resorts, como citei o exemplo de Singapura, pode citar de Las Vegas e outros, para gerar muito emprego e renda. E esse cassino integrado resort no Brasil pode ter uma dimensão diferente do que são esses de Las Vegas. A gente pode trabalhar, porque para a gente ter uma adesão e uma força para todo o Nordeste, para todo o ponto, é evidente que esse cassino integrado resort de 2.500 apartamentos são para os grandes centros, é para São Paulo, é para Brasília, é para Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Não vai chegar, de repente, em Sergipe, não vai chegar no Amapá, não vai chegar. Então, para isso que a gente tem que ter, pode ser cassino integrado resort, mas, de repente, com o número de OHs limitados a 200, não precisa ser 2, 3 mil. Né? E aí a gente consegue colocar em mais pontos e de acordo com o tamanho. Então, essa seria uma porta interessante que a gente está trabalhando, mesmo a parte do Ministério. E do ponto de vista do Legislativo, nós sabemos que, assim, fazendo um cálculo ali dos deputados, se fosse colocar, de repente, hoje, não, porque entrou com a pandemia, mas antes da pandemia, nós tivemos juntos no ICE, né? A conta que nós fazíamos, tanto no ICE quanto teve também no Brazilian Game Congress e outros congressos lá, é que se colocasse para votação, provavelmente ganharia de 70-30 ou 60-40. Isso num congresso. O Senado, e aí por quê? Porque você tem hoje uns 130, 140 deputados federais que defendem e conhecem um pouco do jogo, e uns 40 contra, né? Então, proporcionalmente. Esse meio de campo, que precisa ser de uma forma muito técnica e objetiva, mostrar principalmente que vai ser um gerador de emprego, renda e imposto. E aí poder ser aplicado em saúde, educação e segurança, que é o que os deputados têm que olhar. Então, se conseguirmos colocar de uma forma, assim como o meio de comunicação importante, como o eGame Brasil, chegar nessa ponta e aí a gente conseguir difundir para a sociedade, aí esse já é um ponto vencido. O segundo ponto é o Senado. O Senado, sim. O Senado aí está mais indefinido. São poucos que já falaram a favor e quase nenhum falou contra. Então, tem todo um arcabouço para a gente fazer um trabalho de preparação para o Senado brasileiro em relação à aprovação do jogo. É um trabalho com menos pessoas, mas são 81 contra os 513 deputados. Então, essa é a nossa visão. E colocando, e por isso que a gente tem falado, tanto em canais específicos como o seu, que é uma grande referência ao iGame Brasil, mas também numa CNN, numa Jovem Pan, numa Cultura, numa Globo, para colocar para a população brasileira que, somente nesse momento pós-pandemia, vamos precisar de novos segmentos. É o mercado pet, é o mercado de tecnologia, mas sim, o mercado de jogos e cassinos pode revolucionar e fazer com que a economia se recupere um pouco mais rápido. Muito bom. Bruno, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a preocupação de estabelecimentos menores serem inviabilizados pela chegada dos mega cassinos resorts. A gente escuta muito isso. O hotelzinho de família vai perder, vai chegar uma MGM aqui, vai abocanhar os hotelzinhos pequenos. Queria te ouvir como fazer para isso não acontecer, o que fazer? Olha, isso aqui é um ponto que eu sempre falo que é justamente ao contrário. Eu vou citar um case de Atibaia. Quando o Bourbon Atibaia começou a ser construído, um hotel grande, com centro de convenções, muitos pequenos vieram nos procurar, falando, puxa, a vida vai acabar com a gente. Eu falei, olha, ao contrário. Eles têm 480 apartamentos lá. Eles estão com uma sala de convenção para 3 mil. Aonde vai ficar esses 3 mil? Não cabem os 400 apartamentos. Ele vai ter que usar a oferta local. E ele vai
criar políticas para atrair mais pessoas para Atibaia, para encher o hotel dele e ter as atividades, tanto no lazer, como é um resort, como também na parte corporativa durante a semana. Espera para vocês verem. Depois que ele ficou pronto, já tem agora o Tauá como resort lá também, o Eldorado fez retrofit, o Atibaia Residência também cresceu. Aumentou a ocupação de todos os pequenos e fortaleceu o destino Atibaia. Eu citei um case para falar. Então, na realidade, quando você chega a um empreendimento desse porte, você aumenta o potencial de todos os outros. É o contrário. E o que eu defendo, por isso que eu falo assim, é interessante colocar o Cassino Integrado Resort, mas é mais interessante a gente conseguir colocar todo o arcabouço de jogos para ser aprovado. O Cassino Hotel, o Cassino Urbano. Mas se for o Cassino Integrado Resort, o Cassino Integrado Resort podendo ter, lógico, em São Paulo, uns 2, 3 mil, no Rio também, mas se de repente em Campos do Jordão pode pegar um hotel de 100, 150 OHs e fazer um Cassino Integrado Resort de porte menor. E aí a gente consegue colocar em todos os destinos turísticos, potencializando todas as regiões. É que a gente veio conversando com vários secretários de Estado de Turismo do Nordeste, porque muitos, inclusive, senadores fizeram a lei do Cassino Integrado Resort, só que nós colocamos a realidade. Falamos, olha, um desses de 3, 4 mil não vai ter viabilidade econômica para uma cidade ou para um estado pequeno do Nordeste ou para uma cidade turística do estado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais. Só que é fazer essa adaptação do projeto para poder atender o Brasil todo. Aí sim a gente vê um potencial muito, muito, muito multiplicador. Então eu vejo sempre ao contrário, um grande potencial. Imagina se ele colocar um em São Paulo, todos os hóspedes vão frequentar lá e aí vai gerar mais fluxo, vai trazer mais eventos para a cidade. Las Vegas é o grande exemplo disso, né? 45% da oferta de Las Vegas, do faturamento, é jogo. O restante é o lugar onde tem mais shows, onde tem luta de MMA, onde tem... eu já estive lá em convenções de turismo, já estive lá em convenções de esporte, ou seja, virou um grande polo de treinamento, cultura e eventos. Sim. Tá certo. Bruno, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite da entrevista. A sua agenda está super lotada, a gente está tentando marcar, mas você sempre gentil. Vamos marcar, vamos ver aqui, conseguiu ajeitar aí a sua agenda, conseguiu nos atender, eu agradeço. Infelizmente os números não são tão agradáveis assim de se ouvir, mas vamos trabalhar aí, vamos ver se com a liberação dos cassinos, se o cassino consegue dar um up nisso. E eu gostaria das suas considerações finais, por favor, Bruno. Primeiro, eu quero agradecer de coração esse convite, congratular o seu trabalho. A Gamer Brasil faz um trabalho excepcional divulgando esse segmento que, pelo contrário, você vê que só tem notícia boa falando da aprovação de cassinos e jogos, só vai fortalecer. E a gente tem já as apostas esportivas, inclusive, que enxergo que pode ser um novo telefone no faturamento dos hotéis nos próximos meses, porque já está aprovado desde 2018. Agora nós vamos ter já tal. E imagina que a gente pode montar as casas de apostas esportivas dentro de um hotel com uma sala ou um especial de games e de esportes, uma série de coisas. Então, cassinos, jogos, apostas esportivas como um fomentador da economia brasileira para gerar imposto e renda. E gerando renda, poder aplicar na saúde, educação, segurança, que é o que o político quer. Mas vamos apoiar e vamos aprovar os cassinos e jogos no Brasil. Um grande abraço, muito obrigado, meu amigo Flávio. Maravilha, eu que agradeço, Bruno.